Gente, hello. Tá todo mundo aí? Vamos fazer agora. Agora é o momento do chacoalhômetro. Vamos considerar que já estamos aqui há boa hora e meia, pelo menos, né? Então, vamos colocar a bolsa em cima do banquinho. Vamos dar uma levantadinha e lembrar que ecologia significa ecologia interna também. Fauna, flora, que a nossa cabeça, o nosso corpo, não é só na mente. Vamos lá. Isso. Não só é. Não. Gente, se só a cabeça e o intelecto funcionarem, não vai rolar. Não vai rolar. Mexe o corpo, os palestrantes aí ficando nervosos antes de falar, normal. Chacoalha junto e vamos fazer um junto. Tá assim, ó. Muito bom, gente. Pronto. Eu queria aproveitar, eu vi ela falando de interdependência, e é óbvio que, né, que precisamos agradecer muito as pessoas invisíveis e que são fundamentais. Os técnicos que se montaram, seria impossível fazer. A imagem só chega porque teve um cara que plugou, quem colocou banquinho, quem varreu, quem montou tudo. Então, quem já que montou tá de pé, esses banquinhos, que é um exercício, né, de quebra-cabeça. É um quebra-cabeça. Então vamos bater palma para essas pessoas fundamentais, senhoras e senhores. Isso. Muito obrigado. Isso mesmo. E vamos chamar o próximo possibilitam. Palestrante. Sim, nossa próxima palestrante. Fábio, a gente já liberou para sentar, viu? Fica tranquilo. Pode ficar de pé também, Fábio. Tá? Eu sei que você tá, mas tá liberado, tá? Muito bom. Nossa próxima palestrante. Isso. Olímpio, amigos, nossa próxima palestrante, ela tem uma história muito engraçada. Ela é de Minas, de Belo Horizonte. E é o seguinte, ela veio para São Paulo achando que ela ia passar um mês. Foi ficando, tá aqui até hoje. Aí ela saiu de um trabalho, daí falou, não, volta aqui, cobre umas férias. Ela foi ficando. Foi ficando, é verdade. Gente, ela vai ficando. Vai ficando. Inclusive, hoje, na hora de ir embora, vocês podem ir, que ela vai ficar aqui arrumando as coisas. Ela que vai terminar, gente. Com vocês, Cristiana Randall. E na saída, se quiser, experimenta aí. Obrigada. Oi, gente. Boa tarde. Eu estou bem nervosa porque eu sou uma pessoa de bastidores e fiz uma colinha aqui para tentar lembrar de tudo que eu preparei para falar para vocês. Eu, na minha adolescência... tá. Tá todo mundo me ouvindo? Na minha adolescência, quando eu tinha uns 15 anos, eu tinha um amigo que dizia que já sabia o que ele queria fazer da vida dele, da carreira dele. Dizia que queria fazer carreira internacional, ganhar muito dinheiro e, ao mesmo tempo, ter uma família grande e feliz. Hoje, já é longínquo, né, esse diálogo, ele conseguiu. E por que eu estou falando desse meu amigo aqui? Né? Porque eu, ao contrário dele, não planejei nada e levei a vida na intuição até hoje. Eu acho que é a intuição que me trouxe até aqui. Há 4 anos, eu era editora do Jornal da Globo, estava feliz e contente trabalhando. E eu fui chamada na sala do meu chefe para uma conversa. E aí eu tremi nas bases, né? Falei, gente, tenho medo de sala de chefe até hoje, né? O que será que ele quer comigo? E aí o meu chefe falou para mim que estava pensando na minha carreira. Eu fiquei desconfiadíssima, porque como boa mineira que sou, né? Como assim o meu chefe está pensando na minha carreira se nem eu estou? E, na ocasião, eu fiquei mais assustada ainda quando ele me disse que queria que eu deixasse de fazer telejornalismo nacional, em rede nacional, para trabalhar em telejornalismo local, ou seja, começar a falar. E aí assim, eu pensei na hora, o que eu fiz de errado, né? O que eu fiz de errado? Por que eu pensei isso, né? Porque tudo dentro de uma redação, fora dela também, tem um status, né? E é óbvio que trabalhar para a rede nacional, falar para o Brasil todo, tem mais status do que falar né, escrever para telejornal local. E aí eu pensei, bom, minha casinha caiu, né? O que eu fiz de errado? Eu já estava me achando castigada. E, na verdade, o que estava acontecendo ali era um convite. Eu estava sendo convidada a fazer telejornalismo local. E, na intuição, eu aceitei esse convite. E, na época, eu não tinha noção do que era esse convite, na verdade, né?
porque eu ia deixar de falar para o Brasil todo das questões macro desse país, e ia começar a falar para o seu fulano, para o seu cicrano, para o bairro tal, para a freguesia tal, de uma cidade que não é a minha, né? Mas eu aceitei 6 meses que eu estava lá já no telejornalismo local, uma vidinha relativamente tranquila, e eu recebo um e-mail de uma chefe que dizia o seguinte: a TV Globo está lançando um novo produto jornalístico. E eu, meio que sarcasticamente, comecei a falar para os meus colegas de redação: olha aí, gente, a Globo está lançando um novo produto jornalístico e a gente nem sabe, ninguém está sabendo de nada. E brincando um pouco com essa coisa de que, às vezes, numa empresa de comunicação, o que menos a gente faz é se comunicar, né? Mal sabia eu que, na linha seguinte, eu ia ler que a editora-chefe desse programa era eu. E aí foi assim que, de repente, eu virei editora-chefe do Radar SP, que eu considero ser o primeiro telejornal especializado em trânsito do Brasil. A proposta do Radar SP ela é muito revolucionária. Na verdade, a proposta do Radar nasceu no Rio de Janeiro, 6 meses antes do que aqui em São Paulo. Mas, para mim, é muito revolucionário porque era todo um conceito novo de estúdio virtual e de fazer um programa completamente ao vivo e que tem tudo a ver com a minha personalidade de hard news, uma coisa nervosa, que falasse muito do que estava acontecendo ali na hora. E eu tive a sorte de começar a trabalhar com a Flávia Freire, que era apresentadora, que foi um casamento muito legal, porque eu costumo brincar que ela é meu alter ego, né? Ela é a pessoa que gosta de aparecer na televisão, eu não. E ela tem um diálogo muito bom com o vídeo, então o programa era uma conversa com o telespectador, a gente conseguiu desenvolver uma linguagem bacana, e era uma conversa recheada de bons conselhos, né? Como transformar esse trânsito tão complicado de São Paulo e dizer para as pessoas que se não está bom para você, não vai estar bom para ninguém. E a outra coisa assim, que para mim foi muito importante perceber é que fazia todo sentido falar de trânsito numa cidade como São Paulo. Onde mais ia fazer mais sentido falar sobre isso do que aqui, né? Eu não sei se... aí, ó, trânsito. Bom, e aí isso tudo transformou o Radar num case de sucesso. Em 1 ano e meio, a gente passou de 3 minutos no ar para 10 minutos. E só para vocês terem uma ideia do que isso significa, o SPTV segunda edição, que vai ao ar às 7 horas da noite, apresentado pelo Carlos Tramontina, ele tem 12 minutos. E é um resumão das notícias dessa maior cidade do país em 12 minutos. Quer dizer, a gente tinha 10 minutos para aproveitar e para falar para as pessoas sobre essa questão tão importante. E foi assim que eu entendi que o trânsito realmente era um tema muito importante para a nossa sociedade, para a nossa cidade. E aí eu começo a prestar atenção numa série de coisas. Começo a prestar atenção em como que é difícil para as pessoas se locomoverem nessa cidade. Como que a gente sofre para ir de um lugar para o outro. E, como disse a Juliana, isso não pode ser normal, né? E também comecei a prestar atenção na bicicleta como forma de transporte alternativo. E, com isso, eu fui trocando ideia com um monte de gente interessante. E, realmente, eu vestir a camisa do trânsito, de começar a falar sobre trânsito, para mim, aquilo fazia todo sentido. Eu realmente abracei essa causa. Mas, como todo ser humano é muito inquieto, começaram, assim, lá pelos 2 anos que eu estava já com o jornal no ar, começaram os meus questionamentos e os questionamentos das outras pessoas também. E aí, você vai ficar só falando sobre trânsito? Você estudou tanto, né? Eu mesmo falando, eu estudei tanto, me preparei tanto para isso, para ficar falando sobre trânsito. E ficou aquela angustiazinha, mas mesmo assim, vamos tocar o barco, né? E aí, uma das minhas atribuições era apresentar projetos para as minhas chefias, né, que fossem aprovados para o orçamento no ano seguinte. E aí eu comecei a pensar numa série de temas. Como que a gente pode se aproximar mais dos lugares mais longínquos, das periferias, como que as pessoas se deslocam nas periferias, as dificuldades que elas têm, a problemática dos carros antigos, desregulados, os caminhões que passam dentro da cidade, a bicicleta, e pensei no tema da poluição como um tema a mais. E mal sabia eu que todos esses temas estavam relacionados ao tema da poluição. E aí eu apresentei essa série de mini projetos e um projeto sobre a poluição. E o que fez mais sentido para a direção da emissora foi o projeto da poluição, porque eles estavam em busca de um novo projeto para o telejornalismo local de São Paulo,
porque a gente teve a Globo, né, teve um sucesso muito grande com o projeto do flutuador. Eu não sei se vocês chegaram a ver isso. Era como se fosse um reality show, né? Um reality. Um aventureiro, que era o Dan Robson, ele ia num caiaque amarelo, navegando pelas águas do Rio Tietê para mostrar como que estava a qualidade da água. E o IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, e a Globo criaram um aparelho que foi chamado de flutuador, que media o nível de oxigênio dessa água. E aí eles percorreram desde a nascente do Tietê até o Tietê aqui dentro da cidade, né? E foi muito legal. E baseado nessa experiência de sucesso, eles queriam um novo projeto. E aí nasceu, então, o Respirar. E mal sabia eu que no Respirar, eu ia poder falar de tudo isso que eu falei para vocês, de transporte público, da necessidade de mais transporte público, de transporte alternativo, de várias experiências. E, bom, o que mais? Eu me perdi aqui. Bom, então eu deixei o Radar SP e entrei no Respirar, que é um programa que está no ar desde o dia 4 de abril, com uma série de matérias especiais que falam sobre isso tudo. E aí, por que eu estou dizendo que todos esses temas têm a ver com a questão da poluição? Eu vou dar alguns dados aqui. 90% dos poluentes que estão no ar e que a gente respira são causados pelos veículos, pela combustão, enfim, vem dos escapamentos dos veículos. A cidade de São Paulo já tem mais de 7 milhões de veículos registrados como frota. É a maior frota do país, obviamente. Olha o tamanho desse problema. 4.000 pessoas morrem a mais por ano nessa cidade porque têm suas doenças agravadas pela poluição. Como diz o Dr. Paulo Saldiva, que é um dos nossos mentores no projeto, ele é médico, né, do Laboratório de Poluição da Faculdade de Medicina da USP, isso acontece porque são mortes ocultas, né? A poluição causa mortes ocultas que ninguém vê. E isso acontece porque a poluição não é considerada um problema de saúde pública, e deveria. E aí, para falar a língua que interessa hoje em dia, que é a língua do dinheiro, né, eu vou dar um dado aqui, que é do Dr. Paulo Saldiva também, que é um estudioso no assunto. A gente gasta 2,5 bilhões de reais por ano com saúde, com internações, por causa da poluição do ar. Uma das coisas assim que a gente se orgulha de ter falado no Respirar até agora, que pouco se falou, é em relação à defasagem. A gente tem uma legislação que determina parâmetros para se medir a qualidade do ar. Essa legislação é uma resolução do CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente. E ela data de 1990. Quer dizer, quanta coisa mudou de 90 para cá? A tecnologia dos carros, das indústrias. Hoje as indústrias poluem menos, os carros poluem menos. Mesmo assim, a gente tem um problema tão grande. Então, assim, se a legislação data da década de 90, quer dizer que os estudos que embasaram esses parâmetros são mais antigos do que isso. Então, o que acontece é que a CETESB, por exemplo, que é a Companhia Ambiental do Estado, ela tem aparelhos de última geração para medir a qualidade do ar no estado de São Paulo. Porém, quando ela usa parâmetros defasados, os dados aparecem maquiados. Então, quando ela diz lá que o ar está bom, vocês podem ter certeza que ele está regular, ruim ou péssimo. E esse é o ar que a gente respira na cidade de São Paulo. Isso a gente conseguiu falar no Respirar. Então, assim, se os nossos governantes fossem bons de conta, eles iam optar por economizar 2,5 bilhões de reais em vez de gastar, né? Porque é uma questão de atualizar os parâmetros com base no que diz que é o aceitável pela Organização Mundial da Saúde. E na pesquisa para fazer o Respirar, eu fui procurar exemplos fora daqui. Só que a gente queria exemplos que tivessem a ver, que fossem palpáveis, que tivessem alguma relação com a cidade de São Paulo. Em 2009, quando eu comecei essa pesquisa, eu descobri que a cidade do México tinha deixado o ranking das 10 cidades mais poluídas do mundo. E eu me perguntava, como assim? Como eles conseguiram isso? Porque eles têm tanta gente quanto em São Paulo. Eles têm tantos carros quanto em São Paulo, a frota é tão antiga quanto em São Paulo, e eles têm uma situação pior ainda, que é a situação geográfica e meteorológica, né? Eles estão numa panela que é como se fosse uma pressão, então a dispersão dos poluentes lá é muito pior do que aqui, e eles ainda estão longe da costa, nós estamos mais próximos, né?
Então, assim, por que eles conseguiram? O primeiro motivo é a vontade política. A vontade política que se traduz em medidas como inspeção veicular. A inspeção veicular na Cidade do México começou há 20 anos, aqui em São Paulo começou há 3. Eles têm metrô lá, que começou a ser construído no mesmo ano que o de São Paulo. Lá são mais de 200 quilômetros de linhas, aqui são 70 quilômetros. O rodízio lá é muito mais rigoroso, são 2 dias por semana e o dia inteiro. Eles têm a Ecobici, foi a primeira cidade da América Latina a adotar esse sistema de aluguel de bicicleta, a exemplo do que foi feito em Paris com o Velib. E o segundo motivo pelo qual a Cidade do México conseguiu deixar esse ranking não é motivo de orgulho para nenhuma cidade, é o contrário, é que outras cidades foram ficando mais poluídas. Hoje, seguramente, as cidades da China são as mais poluídas do mundo. A gente foi também a Bogotá. Eu não sei, gente, eu estou perdida com isso aqui. A gente foi a Bogotá, né, para conhecer a experiência do Transmilênio. Tem uma foto aqui. O Transmilênio é esse sistema de corredores exclusivos de ônibus que circulam com diesel mais limpo e que são capazes de fazer viagens mais rápidas, transportando mais gente. A ideia desse tipo de corredor de ônibus é metronizar a superfície. Em pistas exclusivas, o embarque é mais rápido, porque ele é no nível, ninguém tem que subir e descer degrau, o pagamento da passagem é antecipada e a frequência dos ônibus é muito rápida, de 1 em 1 minuto. E essa maravilha tão simples foi criada em 1974, em Curitiba, pelo Jaime Lerner. Então, é um produto made in Brasil, que está sendo copiado pelo mundo inteiro e a gente não é capaz de reproduzir aqui em São Paulo. Então, a gente foi conversar com o Jaime Lerner também, né? E ele disse que as administrações públicas não adotam esse tipo de medidas simples porque elas se sentem diminuídas ao adotar medidas tão simples, né? Porque se é simples, por que eu não fiz antes, né? E uma das outras coisas que eu tenho orgulho de ter feito no Respirar é uma matéria sobre a estrada do Mboi-Mirim. Eu não sei se vocês conhecem a situação das pessoas, das milhares de pessoas que todos os dias na cidade de São Paulo, para ir e para voltar para o trabalho, são transportadas como gado. Então, assim, isso realmente já fez sentido para mim. E isso, tudo que eu estou falando para vocês, provocou uma mudança em mim, que é o seguinte, não é uma grande mudança, não. Eu vejo um ônibus hoje, eu acho que eles têm mais prioridade do que eu. Quantas pessoas estão num ônibus e eu sozinha dentro do meu carro? E eu que estou poluindo o ar que essas pessoas não estão poluindo e estão respirando, né? Então... É pouco, né? É pouco, mas assim, eu mesma tenho que ficar repetindo essas histórias para mim, porque é uma questão de educação. A gente não tem educação, a gente tem maus hábitos. A prefeitura lançou agora uma campanha para respeitar a faixa de pedestre, né? Então, ela fez uma pesquisa com os motoristas. Ela flagrou diversos motoristas não respeitando a faixa de pedestre. 10 metros à frente, ela perguntava para o motorista se ele respeitava a faixa de pedestre, o que ele achava do pedestre. Todo mundo falava, nossa, eu acho que pedestre é prioridade, não sei o que, não sei o que. Então, a gente não percebe o nosso mau hábito, né? Então, o que acontece é que eu, por exemplo, fui viajar, eu sou um exemplo disso, sou editora-chefe do Radar, fui viajar de férias na Espanha, aluguei um carro e quase atropelei umas 3 pessoas, porque lá todo mundo para, e eu conversando e querendo atropelar a gente, né? Então, a gente tem que repetir as coisas como um mantra. E esse é o desafio do Respirar e de todas essas propostas, né? Eu acho que aqui em São Paulo é possível que a gente respeite a faixa de pedestre, porque em Barcelona é possível. Todo motorista para, é uma cidade enorme, né? Enfim, o Respirar tem um desafio, eu não sei ainda onde a gente vai chegar, mas agora a gente começou a etapa das distribuições dos lençóis. A gente está retomando um projeto da SOS Mata Atlântica. Em 1997, eles distribuíram lençóis pela cidade para ver, para que as pessoas possam enxergar a cor que fica o lençol exposto, né, depois de um certo tempo, para a gente ver qual que é a poluição, o nível de poluição a que a gente está exposto. E aí nós começamos ontem a distribuir esses lençóis, estão ali no estande da SOS Mata Atlântica. A gente está retomando essa campanha e a gente quer que as pessoas se engajem nessa luta contra a poluição. A próxima etapa do Respirar é começar a fazer medições por todos os cantos da cidade, da Grande São Paulo também. A gente desenvolveu um aparelho que a gente está chamando de respirômetro, que foi em parceria com a USP e com a engenharia lá da Globo. Eu estou mexendo aqui sem querer. Que vai medir, né, essa poluição. Então, eu vou dizer assim, olha, agora, aqui, nesse momento, a gente está respirando X de poluição baseado nos parâmetros da Organização Mundial da Saúde. Aonde isso vai dar, a gente não sabe, mas espera estar plantando uma sementinha aí para que, pelo menos, os parâmetros de medição da qualidade do ar sejam atualizados no estado de São Paulo.
Minha provocação é: o que você faria para deixar o ar da sua cidade melhor? Aí, um detalhe, eu ainda não consegui trocar o carro pela bicicleta, que é o meu desejo. Obrigada.